Tranquilo. Bom, bom dia a todos, pessoal. Aqui é o grupo do Gabriel Lara de Carvalho e Emanuel Nunes Nascimento. Vamos falar sobre o cálculo da tarifa de baixa tensão e vamos fazer antes uma pequena varredura de como é que funciona, né, todo o circuito do sistema elétrico até chegar à nossa tarifa. A gente vai começar primeiro falando um pouquinho. Esse sistema, ele é a rede nacional que faz conexão por aqui, né? Na setinha aqui, né? Que faz conexão com todo o país, né? Desde a geração das usinas hidrelétricas, ao sistema de transmissão, às distribuidoras e o seu ponto final, que é o consumidor. Basicamente, é uma associação da tensão que te mexe com a corrente. A gente tem um ponto de geração, a gente tem um ponto de transmissão, a gente tem um ponto de distribuição de toda essa corrente e a gente tem o ponto final dela. O SIM, ele replica esse sistema. Porém, aqui a gente está tendo o nosso ponto de geração, que são as usinas hidrelétricas, a transmissão de toda essa energia e as conversões de tensões para poder se adequar ao estilo de energia e, depois disso, a distribuição, que também passa por uma outra adequação dessa tensão. Esse é um sistema importante, porque ele garante tanto a segurança como a exploração de novas melhorias dentro da exploração do recurso energético do nosso país. E a gente tem, dentro da área de distribuição, a gente tem inúmeras concessionárias que estão dentro de sua área de concessão, ou seja, sua área de atuação, tem o seu foco de atuação em distribuição de energia. No meu caso, do Emanuel, ambos moramos no Rio de Janeiro e somos dentro da área de concessão da Light, que há 120 anos está dedicada na atuação em 31 municípios do estado do Rio de Janeiro, atendendo a mais de 10 milhões de clientes, sendo responsável por fazer toda essa gestão da distribuição de energia. Aí, passando um pouquinho mais para cá. Dentro desse circuito, gente, a gente tem os tipos de tensão de rede, como a gente tinha falado. O circuito, antes de chegar na parte da tarifa, ele é dividido em 3 tipos de tensão: AT, MT e BT. Sendo bem saber, o nosso foco é BT, mas para chegar no BT, a gente precisa passar pelo AT e MT. AT seria o alta tensão, que a gente está trabalhando ali em cerca de 69 kV a 108 kV. E antes de chegar no AT, ele tem o extra, o EAT e o UAT, que é o extra alta tensão e o ultra alta tensão, que exatamente vem direto das geradoras, passa pelas transmissoras e dali existem subestações que vão fazer essa conversão de tensão, essa adequação para poder se adequar justamente às subestações que vão alimentar cada estilo, cada ponto final de consumo dela. Na AT, que a gente já tem, que a gente acabou de falar, passa por essas conversões de tensão, e a gente tem na MT, que são as regiões que estão voltadas para empresas, que são os grandes centros urbanos, né? A gente tem empresas, indústrias, fábricas, que também existe uma tarifa, onde esse grupo é chamado Grupo A, e após essa conversão do MT, a gente tem do MT para o BT, que somos nós, moradores, consumidores, clientes, residências, pequenos comércios, que faz um consumo de até 1 kV. Ou seja, você tem a conversão de uma tensão ainda média tensão, porém alta, a gente tem uma conversão, uma adequação de várias subestações, transformadores, para poder distribuir toda essa tensão para nós, clientes. Que já adequa a 220, 127 volts. Chegando no final desse caminho, a gente tem a fatura de energia. Aqui, por exemplo, um exemplo de uma fatura emitida pela Light, tá? E como é que funciona? Como é que ela é dividida, né? Toda concessionária ela vai emitir uma conta, sempre no final do mês, de como que foi o nosso histórico de consumo ao longo desse mês. E essa conta, a gente também, depois que a gente consumir energia, a gente vai precisar também pagar uma taxa sobre essa energia. Essa conta ela é feita pela seguinte forma. A gente tem... Vou ajeitar para cá. Ok. A gente tem o valor calculado com base nesse consumo, ou seja, o que a gente consumiu de quilowatt-hora ao longo do mês. A gente tem os impostos, ICMS,
PIS, COFINS, que o Manuel vai falar mais para frente. A gente tem as taxas extras, como, por exemplo, o uso da iluminação pública. A gente tem o que pode vir a acontecer, multas, juros ou então futuros parcelamentos que possa vir a acontecer ao longo do mês. E, somando todas essas três variáveis, essas quatro variáveis, a gente tem um total que a gente vai ter que pagar emitindo nessa fatura ao longo do mês. Na fatura também, ela é constada informações de cadastro de endereço do próprio cliente, como, por exemplo, o número da instalação. O que é instalação? Seria, na verdade, todo o conjunto de equipamentos que está dentro daquela residência, não pessoa, mas a residência que ela habita, que pode ter, como, por exemplo, o próprio medidor de energia, pode ter o próprio equipamento, transformadores, postes, que vai se fazer sobre esse uso. Tá? A gente também tem um cliente, a gente tem um histórico de consumo desse cliente ao longo do mês e a gente tem os dados cadastrados como ele. Como você pode ver em cima da tarifa da laje, a gente tem a nossa rua, nosso endereço, nossa identidade, nosso CEP, nosso nome, que está sendo constado ali. As tarifas, gente, elas podem sofrer ao longo do mês variações dentro de sua cobrança. Variações impostas pela bandeira tarifária, que é regulada pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essas bandeiras tarifárias, deixa eu descer um pouquinho aqui. Essas bandeiras tarifárias, o que acontece? Ela é um sistema, um controle desenvolvido pelo governo federal, onde visa informar ao consumidor como que está a saúde da geração de energia elétrica ao longo daquele mês. Por que saúde? Pode ser porque, de repente, a gente está no mês em que, poxa, choveu muito pouco, lá na geração, na usina hidrelétrica, tá um volume baixo de nível de água, ou seja, vai ter um volume baixo de geração, vai ter que acionar outras fontes de geração de energia, como, por exemplo, térmicas, que acaba sendo mais caro no bolso das próprias empresas e, consequentemente, a energia vai acabar sendo mais cara futuramente, dando toda a de energia no bolso do consumidor. Tá? E esse custo ele vai variando ao longo do mês, e também acaba sendo constado nas tarifas. Aqui eu destaquei, no próprio site da Light, os tipos de bandeiras que tem. A gente tem a bandeira verde, amarela, vermelha patamar 1, vermelha patamar 2. E se a gente tem uma bandeira verde ao longo do mês, significa que as condições lá em cima da geração foram favoráveis para que a gente tenha uma geração mais saudável de energia ao longo do mês. Ou seja, não vai ter nosso custo final na tarifa não vai ser tão afetado. Porém, se a gente já começa a ter a tarifa amarela, a gente vai ter realmente um custo em cima, como, por exemplo, acréscimo de R$ 1,85 centavos a cada 100 kWh consumidos. E isso pode variando ao longo do mês. Esse campinho da tarifa, na nossa conta, ele está informado num campo chamado descrição, onde você consegue ver a bandeirinha também destacada ali para a gente saber, esse mês tem que ficar atento porque eu vi vermelho, a conta veio mais cara. Pô, esse mês é legal, bandeira verde. Ou seja, lá em cima tá legal, tem consumo tranquilo, a minha conta a minha conta real não vai ser tão afetada assim, ok? E aí a gente vai falar sobre o consumo de energia. Você quer por aqui? Bom dia, meu nome é Manuel, estou fazendo parte desse grupo junto com o Gabriel Lara, e ele já apontou muito bem, né, algumas partes da fatura de energia, como funciona o sistema de distribuição de energia no Brasil. E agora eu vou falar um pouco sobre o consumo de energia, assim. O raciocínio lógico para o consumo de energia é simples. Pode abaixar um pouquinho. Que é a potência vezes o tempo, né? É o quanto você usou dessa energia. Diferente das faturas que vêm de média tensão, nós pagamos apenas pelo consumo, né? Claro. Desconsiderando os impostos, desconsiderando contribuição de iluminação pública. Quando a gente vê faturas de média tensão, a gente vê as unidades tendo que pagar também pela demanda. Existem demandas contratadas para essas unidades de média tensão. Se tiver uma ultrapassagem de demanda dessas unidades na demanda contratada, elas vão pagar mais caro ainda. Só que dentro das unidades do grupo B, nós pagamos apenas pelo consumo. Vai um pouquinho para baixo. Não, ainda no de cima. Quando vai ser feito a leitura do quanto você consumiu no mês,
O raciocínio também é simples. Ela pega o quanto estava o seu consumo inicial na leitura, no começo do período de leitura, e no último dia de leitura, ela faz essa diminuição, vê o quanto você consumiu por mês, vai pagar e vai multiplicar pela tarefa determinada. Vai para baixo. Dentro das faturas, nós temos o PIS e COFINS, que são tributos que estão inseridos, que muitas das vezes a gente não percebe, mas que tiram bastante do nosso dinheiro. Pode ir para baixo. ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É um imposto que você paga sobre a circulação da energia elétrica dentro do seu estado. Esse imposto ele é estadual, então ele é estabelecido por cada um por seu estado. No Rio de Janeiro é um, em São Paulo é outro, Minas Gerais, Brasília. Enfim, aqui no Rio de Janeiro, o normal do ICMS é girar entre 18% e 25%. Aqui no Rio de Janeiro, geralmente tem 24%, às vezes tem 20%, mas nunca é diferente dessa faixa. O PIS, que é o Programa de Integração Social, é um tributo que serve para ajudar alguns seguros-desempregos, coisas mais administrativas do governo que não estão diretamente ligadas à energia elétrica, mas que a gente paga esse valor mínimo para contribuir, todo cidadão. O COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, também está dentro da nossa energia, da nossa conta de energia, que esse dinheiro vai direcionado para questões de saúde, questões de segurança, no nosso dia a dia. Pode ir para baixo. Eu coloquei exemplos de economia para sua conta de energia, pode ir para baixo. Claro que o primeiro e principal exemplo de economia para nossa conta de energia é o nosso bom uso da nossa energia, né? A gente saber os equipamentos que nós temos em casa. Quando eu falo equipamentos, eu falo também sobre uma máquina de lavar, uma geladeira. A gente saber sobre eficiência energética, sobre esses eletrodomésticos, né, que é a palavra certa, porque eles tiram muito da nossa energia, né? Eletrodomésticos que cumprem essa função de gerar uma variação térmica, seja geladeira, seja micro-ondas, eles consomem muita energia e muita gente não tem noção disso. Pessoas deixam o micro-ondas ligado o dia todo em casa, só que consome muita coisa o micro-ondas. Geladeira, claro, né? Geladeira é natural, ela tem que ficar ligada o dia todo. Mas essa conscientização do quanto esses aparelhos consomem de energia, o quilowatt-hora, o quão é pesado, nos leva a pagar menos. Eu coloquei GB compartilhada porque existe a geração distribuída. Eu faço estágio na Águas do Rio, a gente sobre a questão de gestão de energia, a gente faz a gestão de energia das unidades da Águas do Rio, e as unidades de baixa tensão, um grande grupo, elas estão dentro da GB Solar, que é uma empresa de geração distribuída, e o principal foco, né, além da economia de energia da geração distribuída, é o incentivo da energia limpa, né? A geração distribuída é feita com energia solar, geralmente. Eu não sei dizer se há outro tipo de energia limpa que pode ser usado como geração distribuída, energia eólica, mas dentro de onde eu sei é muito usada a energia solar para geração distribuída. Ela gera geralmente um desconto entre 15% a 25% na sua conta de energia. A gente vou dar um exemplo para ficar melhor explicado. É como se todos nós aqui morássemos num condomínio de casas e a gente se juntasse para fazer um contrato com alguma empresa de geração distribuída para descontar dentro da nossa conta, para gerar um crédito para a gente, né? E eu estou falando de unidades de baixa tensão mesmo. E a gente se junta para fazer um contrato e eles vão produzindo energia, né? Não necessariamente precisa ser no local onde a gente está, pode ser no local mais distante, mas por lei precisa ser no mesmo estado. Se eu não me engano, não tenho certeza. O que eu pesquisei dizia muito sobre a geração distribuída ser dentro do próprio estado. Só que me gerou um salvo engano, porque eu acho que eu já vi algumas questões em que a geração distribuída está fora do estado, mas eu não tinha certeza. Eu não consegui achar informação sobre. Mas gera um crédito entre 15% a 25%, gera um incentivo na energia limpa. E pode ser usada por pessoas físicas, jurídicas, moradores de condomínios, pequenas empresas, associações corporativas e etc. Pode passar. Conclusão, diante do estudo realizado, fica evidente que a forma de se calcular a conta de energia pela concessionária Light, não só na concessionária Light, a gente colocou a concessionária Light aqui porque é a concessionária
que tem a concessão de onde eu e o Gabriel moramos. As diferentes classes tarifárias, abordamos aqui alta tensão, média tensão, baixa tensão, que é a prioridade, né? E as formas de se economizar na sua conta de luz. E, por último, as referências de onde nós tiramos nossos trabalhos, nossa fonte de pesquisa. E é isso. A gente foi coletando diversas fontes de estudo de diferentes concessionários, como, por exemplo, a própria Energia. A gente também pegou sobre a própria Light, sobre a própria ANEEL, sobre a Solstícios e outras empresas que fazem estudos nessa área de estudos de energia elétrica, do sistema elétrico no si. Vai. Acho que eu vou continuar na ANEEL, é que eu sigo uns 2 influenciadores. Acho que eu vou continuar na ANEEL, é que eu sigo uns 2 influenciadores que falam sobre eu sigo uns 2 influenciadores que falam sobre gestão de energia e eu vi alguns comentando sobre a bandeira vermelha. Eu não cheguei a ver sobre no site da ANEEL, não, mas eu tenho quase certeza que esse mês é a bandeira vermelha. Patamar vermelho. E é isso.